aí, pessoal, até que enfim, né? Então, vamos começar a nossa primeira aula dessa imersão que eu preparei com muito carinho para vocês. É, é uma imersão sobre saúde nutricional e eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, a presença de vocês nos grupos, a presença de vocês, né, nas coisas que eu pergunto, nos meus questionários, nos formulários, no formulário que eu enviei, né? Muita gente respondeu, eu queria muito agradecer vocês. Porque esse formulário ele é uma forma de eu fazer um conteúdo melhor, né? Esse formulário vai me ajudar muito, então por isso que eu enviei nos grupos, é justamente para me ajudar a criar esse conteúdo melhor, né? Queria muito agradecer a vocês por vocês estarem aqui. Eu não sei como é que tá saindo aí o áudio, como é que tá. Beleza? Não, então tá bom. Então vamos continuar. Bom, o que é essa imersão, né? Essa imersão eu criei com o objetivo de mostrar para vocês a importância da suplementação nutricional. Tá, mas como é que vai ser isso? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas condições que fazem com que aconteçam coisas ruins, como por exemplo o câncer, né? Como que aconteçam essas doenças. E isso eu vou mostrar para vocês de uma maneira que talvez vocês não tenham visto ainda, né? Quando eu fui falar com vocês, eu falei para alguns profissionais que isso era para farmacêuticos e falei para outros profissionais que isso também era para estética. Por que que eu fiz isso? Bom, eu sou farmacêutica esteta, eu sou formada em farmácia, né? Eu sou pós-graduada em farmácia estética e eu trabalho num consultório, que esse consultório eu trabalho como farmacêutica esteta e como esteticista. E eu utilizo a prescrição de suplementação nessas três áreas que eu trabalho. Né? Farmácia estética, por exemplo, que é uma estética avançada, eu sempre associo meus tratamentos com suplementação. Então, por isso que eu falei que é tanto para a área farmacêutica quanto para a área de estética, entendeu? Essas lives que eu criei são 6 lives de muito conteúdo para vocês, porque eu tentei ao máximo é, é, condensar isso, né, numa só, mas não deu, ficou muito grande o vídeo, eu testei e ficou muito grande o vídeo, ia ficar muito grande, ia ficar muito cansativo, era muito conteúdo para absorver, então não ia ficar legal. Então o que eu fiz? Eu dividi a imersão, né, em 6 dias, serão 6 assuntos diferentes, porém com a mesma base, que é a importância da suplementação. Né? Então, por exemplo, vai ter um dia que eu vou explicar para vocês sobre essas doenças, né, degenerativas, que são as que mais matam, por que que elas são causadas. E aí vocês vão ver que é por falta de vitaminas e minerais. Então, são 6 lives com muito conteúdo, tá? Se eu fosse vocês, eu não perdia nenhuma mesmo, porque tem muito conteúdo. Eu preparei muita coisa legal pra vocês, muitas dicas que eu vim reunindo nesses últimos 5 anos, que eu estudo suplementação, assim, incansavelmente. E eu tive muita vontade de fazer essa imersão, porque essa imersão, na verdade, ela é a introdução de um curso que eu dou fisicamente, né? Um curso sobre suplementação. E aí, normalmente, eu faço essa imersão com o pessoal, eu faço essa palestra, né? Como se fosse uma palestra mesmo. Eu tento juntar isso, é um dia inteiro que eu falo com o pessoal, converso, falo muito, explicando sobre essas coisas, né? Explicando sobre todos esses assuntos. E as pessoas fazem essa palestra antes de entrar no meu curso. Então, eu resolvi trazer isso para o meio digital, né? Já que a gente está nessa época, todo mundo vindo para o digital, eu resolvi trazer isso para o online para chegar em mais pessoas, para as pessoas verem isso de uma forma mais, com a cabeça mais aberta mesmo, né? E por que que eu resolvi fazer lives? Porque as lives você consegue tirar as dúvidas de vocês o tempo todo, né? Vocês conseguem falar comigo, se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, vocês perguntam, eu respondo na hora, né? Eu vou pedir, inclusive, que vocês deixem as perguntas pro finalzinho, que aí eu vou abrir o chat para dúvidas. Então vão anotando, por isso que eu falei para vocês prepararem papel e caneta, porque eu preciso que vocês vão anotando tudo aí que vocês têm dúvida, tudo mesmo, até até os desafios, né? Será que é isso mesmo? Porque tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou falar nessa imersão é baseado em artigo científico. Tudo é baseado em artigo científico, livros que eu li de médicos, de outros profissionais da saúde, nesses últimos 5 anos.
e que me fez ter essa noção que eu tenho hoje de suplementos, né? Então a importância das lives é justamente isso. Eu não queria fazer vídeos gravados justamente porque as pessoas não têm como tirar as dúvidas, né? Mas as lives não, as lives são melhores justamente por isso. É mais fácil. Bom, então todas elas, né, eu vou responder dúvidas, isso independente de quantas dúvidas tenham, tá, gente? Se eu demorei aí 1 hora para passar um conteúdo para vocês e a gente precisar ficar mais 1 hora respondendo dúvida, eu fico sem problema nenhum. Então, assim, a questão, por exemplo, do certificado também, a questão do certificado é questão de presença também, não na mesma hora, né? Às vezes tem gente que não consegue assistir as lives na hora que a gente coloca, mas a questão do certificado é justamente a pessoa participar mesmo, a pessoa assistir todas as lives direitinho. E aí, no final, né, dessa live, dessa imersão, né, inteira, eu vou passar um formuláriozinho para vocês. E aí vocês preenchem esse formuláriozinho e eu emito o certificado gratuito para vocês, tá? Gratuito mesmo, não tem nenhuma taxazinha de nada, não. Eu remiti o certificado digital, né? Mas eu vou emitir para vocês e mando no e-mail de vocês. Tá? Então por isso que eu preciso muito da presença de vocês nas lives, para vocês tirarem as dúvidas de uma vez comigo. E preciso que vocês respondam os formulários. Eu vou enviar mais formulários, até para dar uma melhorada nisso aí, né? Para dar para eu sempre fazer um conteúdo que eu consiga levar para todo mundo o que eu quero passar, né? E assim, essa imersão, ela é uma junção de coisas que eu venho estudando durante esses últimos anos, estudando mesmo, fazendo pesquisas em cima das pesquisas científicas, né? Não tem nada de teste que eu fiz em uma pessoa e deu certo. Tem também, mas é baseado nos dados dos artigos, né? Eu peguei aquilo e testei em pacientes, em pessoas que quiseram fazer esses testes. Mas, assim, tudo que eu falo são coisas que eu li em artigos científicos, foram coisas que eu estudei em artigos científicos. Então, assim, eu sei que vão ter muitas coisas que eu vou falar e você vai falar assim, ai, né, até parece. Tudo bem, é normal desconfiar mesmo, é normal duvidar e por isso que eu tô aqui pra sanar a sua dúvida. Né? Se você duvida, eu vou procurar um jeito de te provar isso com artigos científicos do que eu tô falando. Só não quero que fiquem aqui pessoas que estão aqui já pra duvidar disso, né? Essa imersão é justamente para abrir a cabeça dos profissionais, assim como abriram a minha cabeça alguns anos atrás e eu comecei a estudar isso. Bom, então vamos lá, né? Como que eu comecei a estudar suplementação? Eu falei que eu sou farmacêutica, né? Eu fiz farmácia, fiz a pós-graduação em farmácia estética, mas durante a minha faculdade eu já ficava muito curiosa em relação a medicamentos, né? Por que que alguns tinham tantos efeitos colaterais. E aí, dentro da faculdade, a gente aprende que isso é normal, né? A gente aprende que é uma coisa normal. Você dá um medicamento para dor e aquele medicamento pode causar alguma coisa, né? O analgésico, por exemplo, pode causar alguma toxicidade no pâncreas, por exemplo. E aí aquilo foi ficando na minha cabeça e eu fui procurando, e cada vez que eu procurava mais, eu só achava mais efeitos colaterais dos medicamentos, né? Eu não achava benefício nenhum, a não ser, né, lógico, os medicamentos que são para coisas mais sérias, como por exemplo os antibióticos. Não tem como você combater o antibiótico de forma natural, né? Mas você consegue, por exemplo, combater uma gripezinha, um resfriadozinho com formas mais naturais do que tomando medicamentos, por exemplo. Não sou contra os medicamentos, tá? Eu acho sim que eles são super eficazes. Eu indico medicamentos também, mas não é uma coisa que eu quero que aconteça no meu paciente. Eu quero que ele faça isso, né? Eu quero que ele use. Não é. Medicamento tinha que ser só um tempo ali. A pessoa tinha que usar só um tempo até ela dar uma melhorada. E depois disso, ela tinha que ir diminuindo o uso. E não é assim que a gente faz, né? A gente usa medicamento o tempo inteiro. Então, por exemplo, quem tem enxaqueca aí, eu já tive, eu sei. Começava a sentir a dorzinha de cabeça, já tomava o remédio de enxaqueca. E ainda assim, ela vinha do jeitinho que ela sempre veio todas as vezes, né? Porque não tem como a gente dar essa controlada na enxaqueca de uma vez que a gente usa o medicamento. Então a gente passa a usar o medicamento controlado.
E aí, isso é muito pior, né? Então, como eu fui estudando sobre isso, sobre os medicamentos, sobre eles causarem mais danos, né, do que a gente prevê, eu fui ficando curiosa e fui estudando sobre essas coisas. E aí, eu tava no segundo semestre da faculdade, mais ou menos, eu perdi a minha avó. Quando eu perdi a minha avó, eu fiquei pensando muito mais nisso, porque a minha avó, ela tomava muitos medicamentos, né? Ela tomava, sei lá, muitos comprimidos por dia. E a gente, assim, a gente se virava pra comprar os medicamentos dela, né? Independente de qual fosse o medicamento, independente do valor que fosse o medicamento. Porque o nosso pensamento era, o tanto que a gente puder prolongar a vida dela, a gente vai prolongar, né? Graças a Deus a minha avó foi de uma forma muito tranquila, mas assim, nós ficamos muito impactados porque a gente não esperava, né? Ela foi assim, de uma vez. Então a gente não esperava isso, a gente não esperava que ela fosse, né, que ela fosse morrer, justamente porque a gente fazia tudo certinho. A gente dava todos os medicamentos na hora certa, a gente dava todos os tratamentos, a gente fazia todos os exames, todos os check-ups, tudo direitinho. Ela tinha acabado, inclusive, de passar por um check-up. E aí nós perdemos ela. E aí eu estudando farmácia, né, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, mas como assim? Né? Como assim? Esse medicamento é para prolongar a vida da pessoa, como que minha avó morreu, né? Na minha concepção, antes do tempo. Então, assim, eu fui começando a estudar essas coisas, eu fui começando a estudar isso. A primeira coisa que eu estudei foi o fato de a terceira idade ser uma época de muitas doenças, né? Por que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo mais doenças? Então isso me chamou muita atenção, sabe? Me deixou muito curiosa. E aí eu fui começando a pesquisar sobre isso, e eu fui entendendo que essas doenças da terceira idade, né, eram causadas pelo fato da pessoa idosa, né, vai ficando mais fraca, lógico, ela vai ficando mais desgastada, mas muitas dessas coisas são causadas pelos medicamentos. Então, assim, às vezes a pessoa tem, por exemplo, osteoporose, por exemplo, né, que é a falta de cálcio no osso, e isso foi consequência de um remédio que ela tomou durante muitos anos para dor de cabeça, por exemplo. E aí esse remédio que ela tomou durante muitos anos foi tirando cálcio devagarzinho, tirando cálcio devagarzinho, e agora ela tem que tomar um remédio para osteoporose, né? Então, assim, é muito complicado isso, porque cada medicamento que você toma, ele vai te fazer tomar um medicamento daqui uns anos, um outro medicamento depois disso. Por isso que sempre desencadeia alguma coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, as estatinas, por exemplo, né, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, todas essas estatinas, por exemplo, quando você toma elas durante um tempo, né, elas são para diminuir o colesterol, né? E, inclusive, é uma das coisas que eu vou falar aqui com vocês durante a imersão. O colesterol, que eu vou falar para vocês direitinho, mas eu vou mostrar para vocês também que o colesterol LDL não é um colesterol ruim, que a gente tá fazendo isso da maneira errada. Mas as estatinas estão aí para diminuir o colesterol. E aí elas não, elas diminuem. O único benefício, né, que nós vamos entender que também não é, mas o único benefício que ela tem é a diminuição do colesterol. Porque o restante que ela tem de malefícios é terrível. É terrível. Para ela chegar na molécula de colesterol, para diminuir a molécula de colesterol, ela quebra várias outras no nosso organismo. E a gente não repõe isso, porque a gente acha que isso é normal, sabe? A gente acha que é normal acontecer esse tipo de coisa, que a gente vai repor isso na alimentação, que também é uma coisa que eu vou falar depois. Mas assim, é uma coisa que a gente tá tão acostumado com isso que a gente não consegue ver essas pequenas coisinhas, entendeu? Então, por exemplo, as estatinas, elas diminuem, né, diminuem muito, degradam muito, por exemplo, as vitaminas do complexo B e principalmente a B12. E a B12 é responsável por força muscular. Então, com certeza, se você é farmacêutico, ou se você tem alguém na família que toma alguma estatina, essa pessoa já sentiu dor muscular por tomar a estatina, só que ela não sabe que é. E aí o que acontece? Quando essa pessoa começa a sentir fraqueza muscular, dor muscular, né? Começa a sentir dor nas pernas, o que ela vai fazer? Ela vai tomar um anti-inflamatório, né? Vai tomar um analgésico, Dorflex da vida, né? Pra ver se alivia essas dores nas pernas. E isso é resultado do medicamento para colesterol. Entendeu? Então, assim, todo medicamento que a gente toma, ele vai te fazer tomar um medicamento daqui a um tempo,
Então, assim, é por isso que a gente precisa muito pensar nisso, né? Pensar na parte medicamentosa das pessoas e principalmente dos nossos pacientes. Bom, e aí eu, com essa toda minhas dúvidas em relação aos suplementos, né? No meio da faculdade, eu perguntei a um professor uma vez, e aí ele virou pra mim e falou assim: Não, isso é só coisa pra indústria ganhar dinheiro. Isso é só uma coisinha pra indústria ganhar dinheiro. E aí aquilo ficou mais ainda na minha cabeça. Porque eu falei, gente, mas se a indústria ganha dinheiro com medicamento, por que ela quer ganhar dinheiro com suplemento, sendo que é uma coisa que, né, quase não vende? E na época, tava começando a falar do ômega 3, né? Estavam começando a falar isso na televisão, tava começando a chegar isso aqui no Brasil, e aí ficou estourado, né? Então, assim, no início as pessoas tomavam ômega 3. Mas depois que começou a passar muita propaganda top term, né? O pessoal começou a colocar isso como modinha. E falou, ah não, isso aí é só coisa da mídia, é só pra vender na mídia, né? E eu tava estudando muito ômega 3. Eu estava estudando muito, tava fazendo muita pesquisa sobre ele, e cada hora eu achava uma pesquisa mais interessante, cada hora eu achava uma pesquisa com um efeito melhor, sabe, com um efeito maior. E eu fui procurando essas pesquisas, eu fui procurando esses artigos científicos. E assim, hoje, quando você bate, por exemplo, no Google Acadêmico ou no PubMed, que você procura lá ômega 3, benefícios, alguma coisa assim, tem milhares de resultados, tem milhares de pesquisas que são patrocinadas tanto pelas indústrias dos ômega 3, né, quanto pelos médicos que fazem os testes com seus próprios pacientes. Então, assim, hoje tem muito, mas há 5 anos atrás não tinha. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a, né, a ver essas coisas. E aí eu comecei a entender como é que era a funcionalidade do ômega 3, né? Eu comecei a entender que o ômega 3 ele não melhorava a pressão arterial sozinho. Mas, por exemplo, tinham pessoas que tomavam remédio de pressão arterial e faziam associação com o ômega 3, e quando passava um tempinho, elas não nem precisavam tomar aquele remédio mais, mas é lógico que elas tomavam, né, para não ter pico de pressão arterial. Então, o que acontecia? O médico tinha que diminuir a dosagem do remédio dela, até chegar um ponto que ela estava tomando ali só pra, sabe, só pra manter mesmo a pressão e não dar aqueles picos de pressão. E aí, eu, por exemplo, aqui em casa, eu fiz um teste, inclusive, né? Meu marido, ele é hipertenso, então eu comecei a inserir ômega 3 na rotina dele, ele começou a tomar ômega 3 bem certinho. E ele, no início, ele tomava 2 medicamentos para pressão, né? Ele tomava, inclusive, ele tomava o Valsartana, eu não lembro se é 180, eu acho que é 180, se não me engano, 180 miligramas, e a clortalidona. E aí, ele tomava esses 2 medicamentos e começou a tomar o ômega 3 junto, né? Na dosagem de diminuir a pressão arterial, que também eu vou falar disso depois. Então, quando ele começou a tomar esse ômega 3, passou assim 1 mês e meio, mais ou menos, ele começou a sentir muita. Como se a pressão dele estivesse muito baixa. E aí acabou esse valsartana dele. Ele já tinha tomado uns meses, né? Ele já tinha tomado uns meses, aí a gente entrou com o ômega 3. Acabou o valsartana e ele não me falou. E aí, quando eu percebi, ele continuou com a pressão dele normal, só tomando a clortalidona com o ômega 3. E foi só isso, foi só melhorando, foi só melhorando. Hoje ele não toma mais a valsartana, ele toma só a clortalidona de 25 miligramas. Não, no meio desse processo, mentira, no meio desse processo, ele chegou a comprar a valsartana de 80. Ele tomava a valsartana de 160, ele diminuiu para a valsartana de 80. Isso foi recomendação do médico dele. Quando ele passou para de 80 acabou, ele não tomou mais. Então ele ficou só na clortalidona, até hoje ele toma só a clortalidona com ômega 3. E a pressão dele é normal, né? É normal. A pressão dele normal antigamente era 15/9, né? Agora a pressão dele ficou 12/8 de novo. E aí, depois que eu fiz esse teste, né, com ele, que eu fui entender isso, né? A suplementação, ela é um tratamento auxiliar, ela é um tratamento que é coadjuvante, né? É um tratamento que ele tem que ser usado junto com os medicamentos, né? Tem vários suplementos, por exemplo, que são, tem vários testes que o pessoal tá tomando suplementação para diminuir os sintomas da quimioterapia, pra vocês terem ideia. Vocês com certeza já viram como é que é esses sintomas, como é que são esses sintomas da quimioterapia. E assim, não são fáceis, os sintomas são terríveis. E existe um composto que as pessoas fazem
com suplementos, com vitaminas e minerais que aliviam em 80% os sintomas. Então, assim, tem vários estudos, tem estudo que comprovou que até 80%. Então, imagina a pessoa que sofre com a quimioterapia ter esses sintomas totalmente, praticamente amenizados por causa de vitaminas e minerais. Então, assim, é muito interessante isso, né? É muito importante essa coisa da suplementação justamente por isso. E aí, no meio desse meu estudo de ômega 3, né? Eu estudando sobre ômega 3 direto, me saiu um estudo falando do ômega 3, que o ômega 3 não era tão bom assim, que o ômega 3 não tinha tanto efeito assim. E aí, muitas pessoas me mandaram esse estudo porque sabiam que eu estava estudando sobre ômega 3, principalmente profissionais, né, colegas meus de profissão, amigos, me mandaram e falaram, Luciana, é isso aí, o que é isso, né? E aí eu comecei a procurar sobre o ômega 3, e aí eu lembrei de uma coisa que ensinam pra gente na faculdade e a gente leva isso pra vida. O que que é? Quando a gente tá na faculdade, a gente não tem tempo de estudar outras coisas a não ser o que a gente tá estudando naquele momento, né? Quem fez faculdade sabe, quem fez curso trabalhando também sabe o que que é isso. A gente não consegue conciliar, né, o estudo com o trabalho e com mais alguma coisa. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente vai ler um artigo científico, a gente lê o artigo, a gente pega ali a primeira parte, que é o resumo, e pula para a conclusão, porque a gente já sabe o que é, né? A gente sabe que na introdução ele vai explicar o que é o ômega 3, essas coisas todas. E aí o título do estudo era assim, ômega 3 não se mostra tão eficaz em doenças cardíacas. Aí eu falei, gente, mas como assim, né? Não mostra eficácia, sendo que é um super suplemento, sendo que existem, eu já tinha lido pelo menos uns 150 estudos falando que ele tinha atuação, né, na parede das artérias, ele tinha atuação no coração. Como assim sai um estudo falando que não funciona? E aí eu fui olhar esse estudo, esse artigo, e ao invés de olhar igual eu sempre olhava alguns artigos, né, que a gente chama de artigo contraditório, é, eu fui olhar de um jeito mais profundo. Falei, não, eu preciso entender por que não teve resultado. Primeiro que eu vi a conclusão e tava lá falando que ômega 3 realmente não tinha mostrado tanto resultado. Falei, não, mas peraí, o que é isso, né? Por que isso? Não deve ter usado um ômega 3 errado. E aí eu fui ler tudo. Eu li a introdução e li os métodos que eles utilizaram, né? E qual foi minha surpresa quando eu descobri que esse estudo, eles compararam o ômega 3 com azeite. Então, assim, para quem não sabe, artigo científico é o seguinte: sempre tem. Artigo científico, não, pesquisa científica, né? Sempre tem dois grupos, ou quatro grupos que seja, mas sempre tem um grupo para comparar. O primeiro grupo sempre é de placebo, ou seja, a pessoa recebe ali alguma coisa que não tem nada. Ou é farinha, ou é algum, né, água, alguma coisa assim. Então o primeiro grupo sempre recebe o placebo e o segundo grupo sempre recebe o que estão estudando. No caso, o ômega 3. O que eles fizeram? Esse grupo placebo, ao invés deles colocarem um óleo qualquer, né, ou água, sei lá, eles deram azeite. Eles deram 1 grama de azeite. E todo mundo sabe que o azeite de oliva é extremamente antioxidante. Ele é extremamente saudável, né? Ele prolonga a vida mesmo, porque ele tem muitas vitaminas e muitos minerais. Então, o que eles fizeram? Eles compararam o ômega 3 com o azeite. E qual foi essa comparação? O primeiro grupo tomava 1 grama de azeite e o segundo grupo tomava 1 grama de ômega 3. E aí eles falaram, não funcionou, não fez muito efeito. E aí vem, né, o primeiro erro foi esse, que não teve placebo, né? Teve o pessoal que tomou azeite e o pessoal que tomou ômega 3. Então já não tem como comparar muito, porque o azeite já ia fazer bem. Então quando você faz esses cálculos de novo no final, você vai ver que o grupo 1 melhorou, sabe? Mas a intenção deles não era mostrar que o grupo 1 melhorou, a intenção era mostrar que o grupo 2, que é do ômega 3, não fez efeito. Então o primeiro erro desse estudo foi isso, comparou com azeite. O segundo erro foi todos os estudos, né, pesquisas científicas que tem o ômega 3, eles sempre usam para dar essa diferença, né, para ter essa diferença no organismo, ou seja, para uma pessoa que tem pressão arterial, por exemplo, e ela quer diminuir a pressão arterial tomando ômega 3,
ela tem que tomar no mínimo 4 gramas por dia de ômega 3. Isso tem em todos os estudos, é no mínimo 4 gramas. Teve um estudo, eu acho, que fez com 3 gramas, mas era dose de manutenção, ou seja, para meu caso, por exemplo, que eu não tenho nenhuma doença ainda, entendeu? É só para não ter a doença. Mas todos os estudos que falam do ômega 3, todos eles utilizam a dosagem maior de 4 gramas. Então, qual foi o segundo erro desse estudo? Eles pegaram a dosagem de 1 grama. Gente, 1 grama é a dosagem que você dá para criança. A minha filha de 10 anos toma 1 grama de ômega 3 por dia. Então, assim, é dosagem para manutenção de criança. É para pessoa que começou a tomar suplementação desde criança. Ela não precisa tomar 4 gramas quando tiver adulta, ela toma 1 grama desde criança. Então, 1 grama não vai fazer efeito numa pessoa que já tem uma doença cardíaca, por exemplo. Não vai fazer, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Porque a pessoa pode até ser que aconteça alguma coisa no organismo dela, mas não vai ter tanta diferença assim. Porque ela já está instalada a doença, ela já tem um organismo inflamado, ela já tem uma doença instalada. Aquele ômega 3 não vai fazer diferença para ela. Então, o que acontece, né? O que acontece nesse erro aí de artigo? Eles queriam provar que o ômega 3 não funcionava. Então, para não fazer tanto a gente assim de bobo, né, eles falaram, não, a gente comparou o ômega 3 com o azeite. Mas eles utilizaram o placebo como azeite, né? O azeite como placebo. E não é isso não é assim que funciona, né? O azeite ele não funciona como placebo porque ele é extremamente nutritivo. Não tem como você colocar um azeite na alimentação e sua saúde não melhorar. Então, quando sai esse tipo de estudo, a gente tem que entender, a gente tem que pegar isso e tomar pra gente de forma que a gente consiga entender isso de maneira, né, de maneira correta. Porque se você já pega um artigo científico e fala assim, não falei que não estava funcionando? É isso que acontece, entendeu? Você sai falando pra todo mundo, olha, tá vendo? Eu falei que o ômega 3 não funcionava. Eu ouvi isso de muitos colegas. E depois eu fiz questão de ir atrás desses colegas e falar com eles. Falei com todos eles. Falei, você leu o artigo direito? Porque não é possível que você tenha lido o artigo direitinho, todo, e veio falar comigo que o ômega 3 não funciona. Sabe? Eu falei, na época, inclusive, muita gente veio me falar que era da minha cabeça mesmo, que era porque eu gostava muito de suplementação. Mas, tudo bem. E aí, né, tem outra coisa também. Esse estudo, ele só utilizou o ômega 3 como referência, né? E todos os estudos, todos, ou pelo menos 99,9% dos estudos científicos, das pesquisas científicas, elas sempre são feitas em conjunção, né? Sempre são feitas em associação. Nunca é feito só com ômega 3, por exemplo. O ômega 3 ainda é muito nutritivo, então assim, tem alguns artigos científicos sim que comprovam isso, né? Que comprovam esses benefícios dele. Mas todas as vitaminas, né, em todos os lugares, em todas as pesquisas científicas, elas são testadas em associação. Porque já foi comprovado inúmeras vezes que uma vitamina só não faz diferença. Uma vitamina só, ela não é absorvida, ela não chega no lugar ali. Se você consumir vitamina A sem a vitamina E, ela não é absorvida. Se você consumir a vitamina D, se não me engano, de maneira inadequada, né, pouquinha quantidade, ela também não é absorvida, ela precisa de uma quantidade maior. Se você consumir vitamina D e não tomar o solzinho, que também vocês vão entender isso aí, que é um solzinho de meio-dia às 2, se você não tomar esse sol, você não produz vitamina D. Então, assim, existem várias coisas que englobam isso, a suplementação. Por isso que são vendidos os polivitamínicos. Não é porque a ingestão diária é recomendada, são de todas aquelas vitaminas, por isso tem polivitamínico. Não é. Porque a vitamina do complexo B, por exemplo, é complexo B. Não adianta você tomar só a B12, porque só a B12 ela não vai fazer o efeito que você deseja que ela faça sozinha, entendeu? Você tem que tomar ela em associação, você tem que fazer uma associação de vitaminas. O complexo B, principalmente, é um complexo. Todas as vitaminas do complexo B, elas se completam, né? E elas agem principalmente em formação, em reparação, DNA, de neurônio. Então, assim, precisa ser o complexo, você precisa tomar tudo junto, né, para fazer esse efeito. E aí, com isso tudo, eu acabei entendendo mais uma dificuldade, né, que os profissionais de saúde tinham, que era esses estudos e artigos científicos,
que era essa dificuldade em parar para ler tudo direitinho. E o porquê que a gente aprende a ler assim, né? Como eu falei, a gente tem essa dificuldade de associar as coisas, de ser muito rápido. A faculdade parece que é um período que passa voando e ao mesmo tempo parece que passa, né, a cavalo. Porque a gente tem muita coisa para fazer e ao mesmo tempo demora para chegar no final, né? Só que tem uma outra coisa que a gente recebe muito dentro da faculdade, que são aquele incentivo da indústria, né? Que acontece? Todos os workshops, todas as conferências, todos os congressos que a gente participa dentro de faculdade, sempre tem um patrocínio de indústria, sempre tem um patrocínio de alguma indústria alimentícia, de alguma indústria farmacêutica e sempre fala de algum tratamento novo, né? Um profissional sempre traz um medicamento novo, um medicamento inovador. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente não percebe, né? Todo mundo tá lembrando aí, com certeza, das conferências que a gente participou na época da faculdade, né? Dos congressos que a gente participou, inclusive congressos fora da nossa cidade, que a gente foi com maior vontade, porque doutor fulano de tal, né? O Anível Drauzio Varela fazer essa palestra, e a gente ia, e a gente saía de lá com a ideia de um medicamento novo. A gente falava, velho, olha isso, né? Olha como que isso é interessante, já existe um medicamento para isso, já existe uma inovação, uma tecnologia para isso. E o que acontece, né? Bom, todas as vezes que a gente faz isso, todas as vezes que a gente participa de um congresso, isso vai ficando na nossa cabeça, isso vai ficando na nossa mente. E a gente quer usar esse tipo de coisa. A gente fica doido para formar, para poder usar aquele medicamento inovador. Né? A gente fica doido para utilizar. Eu não sei se vocês pensavam assim também. Vocês lembram disso também? Vocês lembram ainda de como é que era isso, né? De questão de congresso? Isso mesmo. O Rafael falou aqui. É isso mesmo. É tanto congresso que a gente acha que quando a gente sair, a gente vai sair prescrevendo tudo, a gente vai sair mudando tudo todo mundo, né? Todo mundo não vai adoecer mais. E é dessa forma mesmo. E qual que é, né, a dificuldade disso tudo? A gente acaba acreditando em tudo que entregam pra gente, né? A gente fica preocupado com aquelas horas complementares que a gente precisa ter, então a gente, vamos lá mesmo, vamos assim mesmo, vamos assistir isso mesmo. E a gente acaba que fica com isso na cabeça, né, de que tem tecnologias, de que tem coisas novas, e ao mesmo tempo a gente fica com isso de que a gente quer ajudar as pessoas, que a gente quer salvar as pessoas, né? Eu, na época da faculdade, eu fazia os workshops, os que eu fazia na época, eu sempre era muito voltada para a parte estética, porque eu já trabalhava, já trabalhava com massagens antes de formar na faculdade, então eu já fazia cursos de cosmetologia, essas coisas todas. Mas eu também fazia esses, né? Então eu ficava muito assim, falava, gente, que legal, né? Já tem uma tecnologia que faz isso e tal. Só que isso já é a indústria meio que colocando na cabeça da gente o que ela quer que a gente aprenda, né? Então quando a gente forma, o que a gente procura? A gente procura os medicamentos daquela indústria, né? Nós farmacêuticos a gente tem uma vantagem que a gente estuda princípio ativo, então a gente não lembra muito o nome de indústria não, a gente lembra do princípio ativo. Mas ainda assim, quem é que não conhece Novalgina, né, gente? Quem é que não conhece Alivium, né? Então assim, a gente tem isso na cabeça, a gente tem isso de indústria, a indústria trabalha tanto isso na cabeça da gente. Dorflex, então, é famoso, né? Doril. Então, assim, tem isso na cabeça da gente, porque além disso, além da gente ver isso, quando a gente assiste televisão, tá lá falando medicamento, né? Quando a gente tá ouvindo a rádio, tá lá falando medicamento tal. Quando a gente passa na frente da drogaria, tem lá um cartaz falando do medicamento tal. Então isso meio que vai sendo trabalhado na cabeça da gente. E aí quando a pessoa chega, a gente fala assim, eu tô tendo dores recorrentes de cabeça. Minha cabeça tá doendo direto. Você pensa na hora num medicamento. Você não pensa nunca numa solução menor, sabe? Você não pensa numa solução. Vamos começar com uma coisinha leve e vamos aumentando, né? Igual assim como os médicos também fazem isso na prescrição de medicamentos controlados, né? Tarja preta. Eu fico extremamente revoltada quando a pessoa vira pra mim e fala assim: aqui, eu fui na consulta com o doutor Fulano e o doutor Fulano me passou clonazepam em gotas. Aí eu falei, pra quê? Falei, porque eu falei com ele que tem noite que eu não durmo.
E aí eu falei, gente, como assim? Tem noite que não dorme, ele passou clonazepam, sabe? Por que que não tentou passar um calmante, um chá calmante, alguma coisa que, sabe, que fizesse, não faz o mesmo efeito, porque o clonazepam ele dopa, entendeu? Mas a pessoa, às vezes ela nem quer isso, às vezes ela nem quer apagar, ela só quer dormir tranquila, né? Inclusive, tem um exemplo desse, eu tenho um exemplo desse dentro de casa. Minha mãe, ela tomava remédio controlado pra dormir. A minha mãe tomava remédio controlado pra dormir. E aí, um dia, eu, né, acho que eu falei tanto no ouvido dela, falei tanto com ela, que ela resolveu que ela ia parar. Lógico que também que não é parar de uma vez, né? A gente sabe muito bem que tem aquele período de desmame, que vai tomando menor, tomando pouco, tomando pouco. Inclusive, tem uma história dessa, né? Que minha mãe, ela tomava o clonazepam, 2 miligramas, ela tomava o clonazepam e dormia bem, e no outro dia acordava tranquila, né? E aí um dia meu pai chegou cansado de viagem, meu pai era caminhoneiro, meu pai chegou cansado de viagem e não conseguia dormir, de tão cansado que ele tava. E aí ela pegou e tirou um quarto do clonazepam, né? Ela cortou em dois, pegou um quartozinho do clonazepam e deu pro meu pai dormiu a noite toda, o dia todo, e quase a noite toda no dia seguinte, dizendo que eu não conseguia levantar da cama, de tão grog que ele tava. Então, assim, isso é muito forte, é muito sério, né? É uma coisa muito complicado, porque vicia. Se você não dorme direito, você começa a tomar esse tipo de coisa, você fala, nossa, eu nunca mais vou parar de tomar. Só que isso tá arrebentando com o seu organismo, né? E eu tava contando o caso da minha mãe, acho que eu falei tanto na vida da minha mãe, que ela resolveu que ela ia diminuir, ela foi diminuindo isso, e ao mesmo tempo que ela foi diminuindo, ela foi inserindo os chás na vida dela. Hoje, pra dormir, a minha mãe, ó, pra você ver, minha mãe tomava clonazepam de 2 miligramas. Hoje, a minha mãe faz ali uma misturinha de chazinho de camomila com limão, eu acho, se não me engano, raspas de limão e melissa, né? Toma ali o chazinho dela de noite, com leite ou sem leite, tanto faz. E dorme, tranquilo. Até que tem dia que eu vou dormir na casa dela, ela começa a cochilar no sofá. Então, assim, isso prova que a gente não precisa disso. A gente não precisa desse tipo de coisa, né? Remédio controlado não é assim, não é pra ser jogado na cara da pessoa. Só que são dois fatores, né? O primeiro é que médicos e profissionais da saúde em geral, assim, trabalham muito, né? A gente trabalha, quem trabalha, por exemplo, em hospital, em postos de saúde, né? Hospital principalmente, a pessoa trabalha ali 15 horas por dia, né? Então, assim, eu sei que ele não tem tempo de dar essas orientações, sabe? Eu sei que não tem tempo de fazer esse tipo de coisa, de parar pra estudar. Só que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? Eu sou do tipo que eu sempre fui de adaptar muito a minha rotina nisso. Eu queria estudar e eu tava, sei lá, dormindo tarde e acordando cedo pra trabalhar. Eu estudava dentro do ônibus, né? Quando eu ia de carro com meu marido, eu estudava dentro do carro. Então, assim, eu sempre tentei adaptar isso pra eu estudar mais, né? Então tem essa falta de tempo, né, que tem os profissionais de saúde hoje, tem essa falta de tempo mesmo. Não julgo, até porque eles acham que estão fazendo a melhor coisa possível para os pacientes. Eu não estou falando que eles fazem isso de maldade, mas eles estão achando que estão fazendo o máximo possível. E aí, às vezes, o próprio médico, ou o próprio enfermeiro, sei lá, o próprio farmacêutico que está ali na drogaria, ele mesmo não consegue dormir, por exemplo, ele fala assim, ah, eu já testei o clonazepam de 0,5 miligrama, não foi, de 0,25 também não foi, de 2 foi, então todo mundo que falar comigo que quer remédio para dormir, eu vou passar esse. Então, assim, é bem complicado esse tipo de coisa, mas a gente tem que pensar toda vez que a gente vai medicar uma pessoa. Porque todo medicamento que a gente indicar para essa pessoa, a gente vai dar uma degradada na saúde dela um pouquinho. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente pensar antes disso, né? Antes de fazer com tudo isso. Bom, e aí, inclusive, esse negócio de estudos contraditórios, né? O que acontece? Quando eu soube desse do ômega 3, muitos médicos, né, falavam na época que tinham certeza que isso era verdade, né? Então, assim, todos os médicos hoje, os médicos, os profissionais de saúde em geral, eles olham aquilo e acabam que falam, ah, tá vendo? Eu avisei, eu falei que não funcionava, falei que não, né, não era assim. Então, assim, acontecem várias coisas, saem vários artigos contraditórios desse. Só que para cada artigo contraditório que sai, existem outros 200 provando que funciona. Então, assim, não é esse um artigo que pode sair por aí, né?
E por que que sai? Porque a mídia e a indústria andam juntas. E aí você vai falar comigo, ai, Luciano, lá vem você, né? Achando que é complô contra todo mundo. Então, para um pouquinho, né? Vocês estão aí, para um pouquinho e imaginem se fosse o contrário do que acontece hoje. Por exemplo, ano passado morreram 230 mil pessoas de câncer. Morreram 230 mil pessoas de câncer. Fora as milhões que foram detectadas com câncer, fora as milhares que estavam em tratamento de câncer. Então, só ano passado morreram 230 mil pessoas pro câncer. Vocês sabem o que é isso pro governo? Para as indústrias bancarem todo mundo? Vocês acham que é de graça isso? Não é. Não é. Tudo isso envolve dinheiro demais. Então, assim, o custo para nós, o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo, porque além de dinheiro, a gente gasta tempo, a gente gasta energia e tudo isso. Para a indústria, não. Para todas as indústrias, inclusive a alimentícia, ela quer muito mais pessoas que precisam dela por estarem doentes do que por não estarem doentes. Imagina se fosse o contrário. Imagina se todo mundo fosse saudável e só tivesse uma parcelinha ali de gente que fosse doente. Né? Igual hoje eu acho que tem muito menos gente, muito menos pessoas aí que são saudáveis do que quem não é saudável. Né? Então, assim, imagina isso. Imagina se não existissem essas milhões de pessoas que utilizam os serviços de saúde por causa de doenças que poderiam ser evitadas. Então, sim, é uma espécie de complô que eles fazem. Complô é uma palavra tão clichê, né? Fica parecendo extremismo, né? Mas eu não consigo pensar em outra palavra. Mas é muito isso, sabe? Essa junção de indústria com mídia é muito feia, porque vocês podem ver isso. Não tem artigo científico publicado no G1 da Globo falando que o ômega 3 funciona. Mas existe artigo falando que o ômega 3 não funciona, que é esse que eu citei. Entendeu? Que fez a comparação com o azeite. Então, assim, é extremo isso, sabe? Como é que tem 200 artigos falando que o ômega 3 funciona e tem um artigo falando que não funciona e tá lá, entendeu? Tá lá na matéria lá. Porque é isso que causa alvoroço, é isso que é polêmico, entendeu? É isso que trava confusão nas redes sociais. Porque aí uma pessoa vira e fala assim, tá vendo? Eu falei. Aí a outra vem e fala assim, não, mas eu tomei e funcionou. E a outra vem e fala, ah, minha avó tomou e funcionou. E isso dá confusão, gera audiência, entendeu? Então acaba que a junção, né, indústria e mídias, tanto mídias sociais quanto as televisivas, todos os canais, não tem um canal específico, todas elas estão numa coisa só, né? Todos eles fazem uma coisa só, é uma junção isso aí. Então, assim, vocês podem perceber quando tem. É muito raro aparecer, por exemplo, nos jornais, né? Falando que algum medicamento, algum lote de medicamento de alguma indústria farmacêutica foi barrado. Isso acontece sempre. Pelo menos uma vez no mês, uma indústria super conhecida de medicamento tem um medicamento barrado. E sabe por que eu sei isso? Quando eu trabalhava em farmácia, chega esses comunicados pra gente da Anvisa. Lote tal, medicamento de referência, né? Não é medicamento genérico, não é medicamento similar. Acontece também, mas o que mais acontece são medicamentos de referência. Eu lembro que teve uma vez que eu estava trabalhando na drogaria, que eu tive que tirar um lote inteiro de Buscopan, porque a Anvisa tinha detectado que não estava funcionando, ou se não lembro o que era, o princípio ativo estava errado, não lembro. Eu sei que teve que tirar um lote inteiro, e eu tinha esse lote na drogaria, a gente teve que tirar esse lote inteiro e devolver porque estava errado, entendeu? Então, assim, isso não passa na mídia, isso não passa, essas coisas não passam na mídia. E isso acontece muito, fora o que acontece né, da Anvisa não pegar, entendeu? Então, assim, é muito complexo isso, não é coisa da gente falar por aqui também, porque a gente quer mostrar a importância de outra coisa. Essa questão da indústria é muito instigante a gente ficar procurando sobre isso, porque a gente acaba vendo coisas que a gente acha que teorias absurdas, né? É, então, tá. Então, esse assunto vocês estão tranquilos? Vocês entenderam direitinho essa parte né, de indústria de medicamentos e por que a gente não deve usar tantos medicamentos assim?
Sim, Bárbara, eu acho. Eu acho que é sim um complô. Eu acho que eles não querem que a gente seja saudável. Eu acho. É, pois é. Eu também concordo com vocês. Eu acho que não é uma teoria absurda, né? Vocês mesmos sabem disso. Não é uma teoria absurda, não é uma coisa absurda. Eu não tô falando aqui uma coisa que vocês nunca ouviram falar, até agora, eu tenho certeza. Hã? Ah. Essa questão da alimentação eu vou entrar agora, tá? Questão de, eu falei da alimentação, né? Pois é, então vamos entrar agora nessa parte da alimentação. É, a suplementação, a gente tem ela, né, em todas as coisas que a gente consome, sejam elas vegetais, né, sejam elas de origem animal. E o que acontece? O nosso corpo, né, ele é de origem animal. Então, a alimentação que a gente tem, né, ela é a base do que a gente precisa. A gente precisa da alimentação, inclusive. Lógico, né? A gente precisa da alimentação. Mas até a questão da alimentação, ela é colocada pra gente de uma forma errada. A alimentação não basta você comer por dia arroz, feijão, uma saladinha e uma carne. Isso não é um prato saudável. Primeiro, que contém muito carboidrato, né? E isso, quem é aí nutricionista que já procurou saber sobre isso, já entendeu que a gente não precisa de carboidrato. A gente não precisa em nada de carboidrato, né? Tanto que antigamente o pessoal não tinha carboidrato e vivia muitos anos, né? É... Mas o que acontece? A alimentação, ela é do tipo assim, tem vários fatores, né? Por exemplo, a alimentação animal, ela traz algumas consequências para o organismo, né? Todo mundo sabe da carne, por exemplo. Só que são consequências que são bem leves. São bem leves. Então, assim, quando a gente consome um alimento de origem animal, a gente tem uma absorção de nutrientes de mais ou menos 70%. Então, por exemplo, ovo. Ovo é o alimento mais nutritivo que a gente tem. Ai, Luciana, mas tem o espinafre e o brócolis, isso aqui. Tá, depois a gente vai falar disso aí. O ovo é o alimento mais nutritivo que tem. Por quê? Ele tem muitas vitaminas, ele não tem vitamina C, inclusive, mas ele tem muitas vitaminas, ele tem as gorduras boas, né? Não existe gordura ruim, mas depois a gente conversa sobre isso. Ele tem as gorduras boas, ele tem gorduras que fazem essa. Tentam tirar esse espessamento que é causado nas artérias. Ele tem muito nutriente, porém, a gente come ele como? Frito. A melhor coisa pra mim ter é comer ovo frito. O primeiro erro de comer ovo frito, a gente faz no óleo de cozinha normal. Só de a gente consumir esse óleo de cozinha, a gente já tá, né? Já tá dando uma bela de uma, de uma sei lá, colocando um trem muito errado aí no organismo. Só deixa eu utilizar esse óleo de cozinha. Beleza, não, eu não faço óleo de cozinha, eu faço óleo de coco. Tá, beleza, mas você fritou esse ovo. Quando você frita uma comida, quando você esquenta ela ao máximo, ou seja, você fritou ela, né, ou você colocou no forno, você acaba com os nutrientes dela. No caso do ovo, que tem muito nutriente, a gente acaba com cerca de 80% desses nutrientes. Ai, Luciana, então eu vou comer ovo cru. Não, não é comer ovo cru. A melhor forma de você consumir o ovo é cozido, né? E não passar dos 7 minutos. Por que 7 minutos, Luciana? 7 minutos é o tempo. A salmonela, que é o que a gente tem medo de ter no ovo, ela não resiste a mais de 5 minutos e meio, 6 minutos na água fervendo, ou seja, a 100 graus Celsius. Então, a gente consome esse ovo, quando a gente consome esse ovo cozido, a gente vai cozinhar ele só o tempo de matar a salmonela. Então, aquele ovo bonitinho que você cozinha ali 7 minutos e quando você corta ele ainda tá com a gema mole, é esse ovo que você precisa consumir. Esse é o que você consome com maior quantidade de nutrientes. Não vão ter todos ali, mas vai ter, né? Vai ter muito nutriente ainda. E além disso, além de você consumir ali um ovo já com menos 20%, né? Ou seja, 80% de nutrientes só que ele tem.
Quando ele entrar no seu organismo, ele só vai ser absorvido cerca de 70% a 80%, né? Então não é absorvido tudo também que você consome. Então, é errado a gente falar que por o ovo ter não sei quantas gramas de proteína, quando a gente comer, a gente vai ingerir tantas gramas de proteína. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Agora que eu tô começando a falar sobre alimentação, que eu lembrei, né? Eu não falei com vocês que eu faço mestrado em nutrição, tá? Por isso que eu falo questão de alimentação. Daqui a pouco vai vir nutricionista brigar comigo aí. Eu faço mestrado em nutrição e provavelmente vou ter que começar uma graduação também, porque para poder prescrever, né? Mas meu mestrado em nutrição, meu foco é isso, tá? A dosagem de nutrientes em alimentos. Então, quando a gente consome esse ovo, a gente cozinha esse ovo muito, a gente também mata os nutrientes dele. Então, assim, de nada adianta você comer um ovo cozido que você cozinhou ele até que a gema ficou dura, que não adianta. Você vai consumir quase nada ali. Porque além de você consumir menos nutrientes que já foram queimados ali na água fervendo, você ainda não vai absorver tudo que você está consumindo. Entende? Então, assim, quando você faz uma carne, por exemplo, né? A carne você precisa fazer ela bem tostada. Você precisa esquentar ela muito, né? Por causa dos micro-organismos que tem nela. Mas você não pode fazer ela esturricada, né? Até porque quando você esturrica uma carne, por exemplo, no churrasco, que tem aquela casquinha de churrasco, aquilo faz muito mal pro organismo. Você está ingerindo carvão, você está ingerindo coisa, você está ingerindo um trem queimado, entendeu? Aquilo ali é tóxico pro organismo. Então, é muita coisa que a gente vai juntando. Eu não tô falando, gente, pra gente não comer esse tipo de coisa, tá? Mas assim, são coisas que a gente vai juntando. Então, por exemplo, imagina aí quantos churrascos você já participou na sua vida e você comeu essa carnezinha preta, queimada, né? Incontáveis. Quantos medicamentos você já tomou na sua vida? Pra uma dor no braço que deu mau jeito, uma dor no joelho, pra uma dor de cabeça, pra uma dor no pescoço. Imagina aí, uma dor na coluna. Imagina quantas coisas você vem fazendo durante os seus anos de vida e você não supre isso, porque você acha que a alimentação supre. E o que acontece? A gente não absorve todos os nutrientes que tem na alimentação e principalmente a gente não absorve muita coisa de vegetal. Alimentação de origem vegetal a gente não absorve. Então você pode consumir 4 cabeças de brócolis, né, por dia, que você não vai conseguir consumir a quantidade de ferro suficiente para evitar doenças. Não adianta. Ele é o alimento que mais tem brócolis, que tem mais ferro, né, no reino aí vegetal, e não adianta nada. Por quê? Quando a gente consome alimentação vegetal, a gente só absorve 30 a 40% disso aí. E outro fato, né? Quando a gente consome isso, quando a gente consome só isso, vegetal, por exemplo, o vegetal onde ele foi plantado, o solo que ele foi plantado, se foi numa fazenda que existe ali há muitos anos, né? Que tem muitos anos que faz isso, o solo já tá pobre. Então, assim, o solo já é pobre. Quando você tira o alimento dali da terra, quando você tira a fruta da árvore, ela já perde ali cerca de 40% de nutrientes nas primeiras 3 horas. Tem artigo científico provando isso também. Então, assim, imagina isso aí. Quando você compra uma fruta, uma verdura no sacolão, a não ser que seja sacolão de bairro, esse sacolão que o pessoal consegue comprar, consegue ter horta em casa, né? Cidade pequena que o pessoal faz horta em casa, que consegue ter isso, consegue ter pelo menos um pouco mais de nutriente. Então pensa comigo, você compra um brócolis, por exemplo, quando você compra ele no sacolão, você já compra ele com 40% menos nutrientes. Fora que já não tinha nutriente no solo, então se não tem no solo, também não tem no alimento, porque o alimento pega do solo. Então, assim, existem muitas coisas que a gente não sabe e que ficam enfiando isso na cabeça da gente, achando que isso que isso vai salvar, mas não está funcionando. Vocês podem perceber que nunca existiram tantas doenças, né? Igual existem hoje, igual existem atualmente. Existem muitas doenças justamente por isso. Porque além da gente não evitar, além da gente não se suplementar, porque a gente está perdendo isso com o tempo, a gente não se suplementa, a gente não toma cuidado, a gente está vivendo uma vida, né, totalmente desregrada. Então, assim, existem várias coisas, né, nisso aí, de questão de alimentação, por que que não funciona, né?
E aí eu vou entrar numa parte que eu considero assim extremamente importante, né? Que é uma das coisas que eu preparei para falar hoje com vocês. Que foi justo porque eu cheguei nessa conclusão da alimentação. Antes era só suplementação, né? Antes eu me preocupava com a suplementação. E aí, quando eu estudei suplementação, eu pensei assim, bom, né? Já basta então a gente fazer a alimentação correta, basta a gente fazer, né, tudo certinho, que não vai acontecer nada, né? Que a gente vai conseguir levar a vida certinho, a gente vai conseguir fazer tudo certinho e a gente vai morrer de velhice, né? Vai morrer dormindo de velhice. Então, assim, eu fui procurando saber sobre isso, e aí eu fui procurando essas coisas, artigos assim, né? Artigos da agricultura, comparando a quantidade de nutrientes de um solo do outro, outro lá da fazenda tal, que descobriu que não sei o que tinha mais nutriente que outros, porque o solo era mais assim. Então eu fui pesquisando isso, eu fui entendendo isso, entendendo essa parte de alimentação também. Então não é só você consumir vegetal, não é só você consumir carne e ovo, porque não adianta. Todos os estudos científicos que tem falando sobre essas coisas, sobre né, a diminuição de doenças, sobre o alívio de doenças, todos eles falam a mesma coisa. A dosagem que evita doença não é essa dosagem que a gente vê aí na tabelinha, a ingestão diária recomendada, a IDR. Essa ingestão diária recomendada, primeiro que ela foi criada há muitos anos atrás, e segundo que essa ingestão diária recomendada, ela é recomendada para pessoas saudáveis, que não têm predisposição a ter doença, que não têm predisposição a desenvolver obesidade ou qualquer outra coisa, que não tem predisposição a nada. É uma pessoa totalmente saudável. Existe uma pessoa assim, totalmente saudável? Não existe, né? Não existe essa pessoa que nunca estava perto de uma pessoa enquanto a pessoa fumava, né? Quando a gente é criança acontece muito isso. A pessoa fumar perto da gente, a gente respirar aquilo ali. Aquilo também é tóxico para o organismo. Da gente chegar num lugar e ter um fedor de poluição, né? De ter um negócio de poluição, fora a poluição, né? Todo mundo fala aí, basta você viver na roça que você não vai ter poluição. Vai sim. Depois que eu descobri que a areia do Saara chegava na Amazônia, toneladas por ano, eu não duvido mais nada. Não duvido mais nada. Então, assim, quando tem esse tipo de coisa, né, não existe um indivíduo totalmente saudável. Então, essa ingestão diária recomendada, ela não funciona. Não adianta você fazer baseado naquilo ali. Aquilo ali não evita doença. Aquilo ali é só, assim, o mínimo do mínimo do mínimo para você ingerir. Tem um livro que eu li que o médico fala assim que quando você quando você dá um polivitamínico para uma pessoa, esses polivitamínicos normais, para uma pessoa, por exemplo, que já está doente e quer melhorar, ou que tem predisposição a desenvolver uma doença, é como se você estivesse tentando parar um trem com um revólver, né? Ou seja, não adianta nada, né? O revólver faz estrago? Faz, mas não um trem. Você não vai parar o trem com o revólver. Então, assim, não faz muita diferença você tomar um polivitamínico. Você precisa ter o polivitamínico otimizado. E o que é esse polivitamínico otimizado? São com as dosagens, né, que são comprovadas cientificamente que fazem diferença no organismo. Então, por exemplo, o ômega 3, igual eu falei no início, o ômega 3, a dosagem que é testada de ômega 3 é 4 gramas. Não adianta você consumir ali um ômega 3 que tem 1000 miligramas, né? Ou seja, tem 1 grama, você consumir um por dia. Você não vai conseguir abaixar sua pressão arterial se tomar 1 grama por dia. Você precisa tomar muito mais, né? Quando eu fiz isso uma vez com o dono da farmácia que eu trabalhei, né, que virou muito, né, chegado meu, que eu conversava sobre essas coisas, ele era muito preocupado porque o colesterol dele era 400 e tanto. E aí eu falei com ele, falei, não, então vamos testar o ômega 3. Ele tomava 5 gramas de ômega 3 por dia. Isso com um mês, o colesterol dele o colesterol dele nunca foi baixo. Com um mês ele conseguiu abaixar esse colesterol. Então, assim, tem comprovação científica falando disso. Tem comprovação científica falando sobre isso. E o que é essa predisposição a ter doenças, né, que eu tanto falo? Eu perguntei para vocês nos formulários lá nos grupos, né? Eu perguntei sobre se a gente é refém dos nossos genes, né?
Muita gente me respondeu que acha que sim, muita gente me respondeu que acha que não, outros responderam mais ou menos, outros falaram que não, inclusive teve pessoas lá que citaram isso que eu vou falar agora. E assim, eu sempre tive muito medo disso, e um outro motivo que me fez estudar sobre suplementação foi justamente o fato de eu ter muito medo de desenvolver câncer. Né? Por quê? Porque o meu avô, parte da minha mãe, morreu de câncer, minha avó, parte do meu pai, morreu de câncer, eu tive tio, né, primo que morreu de câncer, e tudo assim na parte intestinal, né? Então eu fiquei com muito medo. Eu sempre tive intestino preguiçoso, né? Então eu tinha muito medo de desenvolver alguma coisa assim. Minha família tem muito medo que a gente desenvolva. E aí eu fui estudando sobre isso. E um dia eu achei um vídeo que falava assim: você não é refém dos seus genes. Aí eu falei, como assim eu não sou refém dos meus genes? E aí eu comecei a procurar isso, questão de ser refém dos genes. E eu descobri uma nova disciplina na genética, que ela vem sendo estudada há poucos anos, que não sei se ela foi estudada ou se ela foi implantada em 94 ou foi 97, uma coisa assim, uma coisa muito nova, coisa que a maioria das pessoas profissionais de saúde aí que formaram antes disso, né, não sabem o que é a epigenética. O que é epigenética, né? Eu não vou explicar isso pra vocês assim profundamente, né, porque não faz sentido, só pra vocês entenderem mais ou menos, só pra vocês entenderem como é que funciona isso, o que é essa epigenética e por que a gente não é refém dos nossos genes. O que é a epigenética?